meu nome é Pedro e aí nós vamos falar hoje aqui sobre educação continuada em nefrologia. O objetivo inicial seria de passar ao pessoal das portas de entrada em saúde algumas informações no tangente à nefrologia para ajudar no manejo dos pacientes nas portas de entrada. Aqui estamos falando de APS e em alguns momentos falaremos de alguns tópicos que podem dar uma ajuda em atenção especializada no pronto-socorro desses pacientes, tá? A identificação e o tratamento de pacientes com DRC é de fundamental importância no sentido de retardar a progressão de uma doença que tem um grande potencial lesivo na vida da população. A gente tem que lembrar que no tangente à nefrologia, no que se relata a fala no questão renal, os pacientes com danos renais eles vão ter tanto prejuízo no sentido de excretor, na própria formação da urina, homeostase na formação da regulação de pressão, níveis pressóricos e nas funções endócrinas do corpo. O rim é responsável não só pela formação de urina, mas como a grande maioria das pessoas sabem, também controle de pressão arterial e alguns hormônios, sobretudo o hormônio eritropoetina, que é responsável por grande parte do estímulo à produção de glóbulos vermelhos no corpo. Tá? Além do equilíbrio ácido básico, que é extremamente importante para a homeostase. A doença renal crônica, então, ela vai ser caracterizada como alteração na estrutura da função renal por mais de 3 meses. A gente tem algumas lesões renais, mas aqui lesões renais agudas, que são menos de 3 meses. Então, para caracterizar uma doença renal crônica mesmo, nós vamos ter por mais de 3 meses uma alteração dessa função renal. A estrutura ela pode ser vista através de exames de urina, albuminúria, ou então exames de urina, ou então exames de imagem, com alteração do parênquima, da função renal propriamente dita. Tá? A análise da função renal por si só, ela pode ser feita através de uma estimativa da taxa de filtração glomerular, seja ela por uma dosagem, ou seja ela por métodos matemáticos que a gente já tem hoje em dia. Mais à frente eu detalho para vocês. Vou fazer um breve recorte da DRC e da necessidade de estudarmos mais a fundo esse tipo de doença. Tá? Sabe-se hoje que 10% da população mundial tenha algum grau de disfunção renal, que é a 5ª maior causa de morte no mundo, sendo que está de mãozinha dada ali com as doenças cardiovasculares, que representam um potencial, uma grande quantidade de mortes aí no mundo hoje em dia. E os principais fatores de risco para a doença renal crônica são prematuridade, a diabetes, a hipertensão e o histórico prévio de doença renal crônica na família. Tá? Atualmente, as estimativas falam que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de disfunção renal. Dentro das etiologias da disfunção renal, a gente tem, no caso do Brasil, a hipertensão arterial, junto ao diabetes mellitus encabeçando essa lista, as glomerulopatias, as lesões intrínsecas dos rins, então, como terceiro colocado, obstruções, doença calculosa, é um importante fator de risco e desencadeante de uma doença renal crônica. Tumores e cálculos também estão nessa lista, assim como uma doença renal policística. Está aí a importância de se fazer screening nos pacientes que têm alguma doença renal policística já dentro da família. Outras situações que levam à disfunção renal, que não são tão comuns, mas que precisam ser lembrados neste contexto, são as doenças imunológicas, aí eu vou dar uma atenção especial ao lúpus, doenças infecciosas, a gente vê uma epidemia de doenças infecciosas que têm potencial lesivo, e aí temos o HIV, a hepatite B, hepatite C, todas com esse potencial lesivo ao rim. Infecção urinária de repetição, sobretudo em pacientes mais jovens, e uso crônico de anti-inflamatório, levando a alguns quadros de necrose de papila. O cálculo da função renal é muito estudado e até hoje não chegamos em uma equação perfeita, mas hoje a gente tem algumas fórmulas que nos proporcionam a uma estimativa bem fidedigna da função renal. As mais conhecidas são a de Crocroft-Gault, que tem como benefício não necessitar de nenhum cálculo mais complexo para que se chegue a uma equação. Temos a MDRD,
que tem vários cálculos mais elaborados, mas que a gente tem calculadoras disponíveis tanto na internet como nos aplicativos médicos, e o CKD-EPI, que também tem um cálculo um pouco mais elaborado, mas que é amplamente divulgada e que temos em muitos aplicativos em telefones, nos smartphones e na internet. Do ponto de vista renal, para a doença renal crônica, a gente prefere dar atenção para o CKD-EPI. Estadiar essa doença é de fundamental conduta para que tenhamos atenções mais nos grupos que realmente necessitam de maior atenção. Estadiar também é uma forma de a gente separar esses pacientes para que possamos fazer um tratamento adequado. De uma forma geral, estima-se que todo mundo vai ter algum grau de doença renal crônica. Até os 90 anos de idade, estima-se que todo mundo vai perder função renal, mas que era esperado que chegasse aos 90 anos de idade com doença renal estágio 3. Então, é aquele paciente que teve uma piora de função renal, mas que tem plena capacidade excretora, plena capacidade metabólica e plena capacidade de homeostase. No grupo 1, a gente tem aqueles pacientes então, que têm uma taxa de filtração maior do que 90 litros por minuto por 1,73 metros. A gente sempre deixa tudo baseado no 1,73 metros, tá? É aquela pessoa que tem uma função renal plenamente normal. Estágio 2 é de 60 a 90, tem uma discreta diminuição da função renal. No estágio 3A é de 45 a 60, eu tenho uma leve a moderada disfunção renal. Estágio 3B, de 30 a 44, aqui eu já pego pacientes que têm algum grau de alteração, tanto na questão de hormonal, quanto pacientes com alguma disfunção de distúrbio ácido básico. No G4, eu já começo a ter as principais alterações do corpo relacionadas a uma disfunção renal. Eu tenho, então, no G4, um clearance estimado de 15 a 29 e no G5 um clearance menor do que 15. A fase G5 também é chamada de fase de falência renal. Além da estimativa pela taxa de filtração glomerular, a gente vê que a proteinúria, que a albuminúria, que a perda de albumina pela urina é tão importante na progressão da disfunção renal que a gente também a classifica. Pacientes com menos de 30 mg por dia, eu falo que ele tem uma albuminúria normal ou discretamente aumentada. Uma albuminúria entre 30 e 300, eu tenho uma albuminúria moderadamente aumentada. E maior do que 300, eu tenho uma albuminúria acentuadamente aumentada. Via de regra, a gente faz a classificação sempre mesclando essas duas classificações. Então, eu posso falar que meu paciente, por exemplo, é um paciente do estágio 3A com A2. E aí, brincar entre essas classificações. Tá? Qual que é a importância, então, de classificarmos? A grande maioria dos pacientes só vai apresentar para os médicos, para a equipe de saúde, quando ele já estiver no estágio 4 ou 5. Costumamos falar que o rim é um órgão que apresenta, que tem uma grande tendência a desaforos, então ele leva muito desaforo para casa. O paciente pode estar com uma disfunção renal grau 3, grau 4, sem apresentar sintomatologia nenhuma. E é comum até de indicarmos hemodiálise para alguns pacientes que viram e falam, mas doutor, eu não sinto absolutamente nada. Já no estágio de diálise, a gente tem um número mais ou menos estimado de 126.500 pacientes que já estão em programa de diálise. O que a gente vê é que, na verdade, existem pacientes, a estimativa brasileira é muito maior do que esses pacientes que já estão. Então, está no meio da nossa população vários pacientes já em estágio 5 sem diagnóstico feito. Outro ponto a se chamar a atenção é a distribuição etária dos pacientes em diálise conforme a faixa etária. A gente vê que a grande maioria dos pacientes que hoje fazem hemodiálise são pacientes entre 45 a 64 anos, mas que não é desprezível a quantidade de pacientes entre 20 a 44 anos que encontram-se na terapia renal substitutiva. Também é de se convir que existem pacientes com menos de 12 anos que fazem hemodiálise, e de 13 a 19 anos existe também uma população mínima, mas também é possível de encontrarmos. Com o aumento da idade, há uma diminuição do percentual de pacientes na terapia de renal substitutiva, que existe um aumento ao risco de óbito desses pacientes. Então, eles vêm acabando evoluindo com desfecho desfavorável com o aumento do tempo de hemodiálise.
Não espere que seu paciente tenha sintomatologia, mas alguns sintomas têm que ficar na nossa cabeça para que quando eu deparo para esse tipo de paciente, eu lembro de pedir uma creatinina. Aquele paciente que já chega com edema, sobretudo em rostos, pés, mãos, sem uma origem cardiogênica definida ou uma origem hepática previamente sabida, ou seja, aquele paciente que não tem problema cardíaco, não tem problema hepático e que chega com edemas, deve levantar suspeita, assim como o hálito urêmico, paciente que perda de apetite acentuada nos últimos meses, emagrecimento, um descontrole da pressão. E aí é que eu posso ter duas vertentes. Ou seja, aquele paciente que tem um descontrole da pressão por muito tempo e que com isso faz uma disfunção renal, ou esse aumento da pressão ser secundário à disfunção renal que ele mesmo tem. Tá? Palidez e cansaço é por uma redução da quantidade de hemoglobina circulante, a famosa anemia de doença crônica. Fragilidade óssea, eu tenho uma disfunção do PTH, uma alteração de metabolismo ósseo, que também faz parte dessa sintomatologia. Tá? Os preditores de progressão. Como eu falei, a hipertensão e diabetes são os principais desencadeantes da doença renal crônica no Brasil. E aí, a gente vai ver que níveis pressóricos mal controlados, assim como níveis glicêmicos mal controlados, são sempre os preditores de pior progressão. Ou seja, aquele paciente que já tem diabetes, que já tem uma pressão alta, que tem uma grande chance de ir para a hemodiálise e que ainda assim não faz um controle adequado desses níveis pressóricos e glicêmicos. Dislipidemia. Assim como o próprio estado mais avançado da DRC, são piores preditores dessa progressão. Certamente um paciente que tem uma disfunção 3B e 3A vai ter uma pior progressão do que aquele que ainda está no estágio 5, estágio 4. Tá? A presença da albuminúria, e aí é por isso que a gente coloca a albuminúria como separado na classificação, tabagismo e o uso de drogas nefrotóxicas. Lembrar que às vezes drogas nefrotóxicas não precisam ser necessariamente drogas mais sofisticadas. Olha os anti-inflamatórios que tanto utilizamos no dia a dia nosso aí, marcando a presença. E aqui que é a grande motivação dessa aula. A gente vai ver que a maioria desses pacientes vai receber um diagnóstico lá na atenção básica. É onde a maioria da população se insere mesmo no sistema de saúde. E aí a importância. A atenção secundária tem que ser uma rede de suporte àquela atenção primária. E a terciária já a pontinha da pirâmide. A gente tem que receber aqueles pacientes que já passaram por vocês e que já fizeram algum grau de manejo da disfunção renal. Quais são os recursos que podemos utilizar para identificar esses pacientes com doença renal crônica? A gente pode utilizar a taxa de filtração glomerular. Já falei com vocês que existem fórmulas ou cálculos. Nas atenções básicas, a gente prefere não utilizar os cálculos através de coleta de urina de 24 horas. A população tem uma grande dificuldade em coletar de uma forma adequada, mesmo depois de extensivamente ser orientados sobre a urina de 24 horas. Geralmente a gente utiliza então fórmulas baseadas no CKD-EPI. Também podemos fazer exames simples de urina. Às vezes um exame que vem com muita hematúria, muita proteinúria, já pode dar uma pista a respeito de como vai a função renal desse paciente. A gente pode avaliar também através de alterações parenquimatosas e ultrassom de rins e vias urinárias simples, pode ser de grande ajuda nesse caso. E se eu tenho um paciente que tem um relato de hematúria, ou seja, perda de hemoglobina, perda de sangue na urina, eu preciso estratificar. Essa perda de sangue, ela é de origem do rim ou ela é de origem de outro ponto do trato urinário? Numa perda de sangue do rim, a gente tem o dismorfismo eritrocitário, uma perda da forma da hemácia. Então, essa perda da forma da hemácia a gente chama de hemácia dismórfica. Um dismorfismo eritrocitário positivo também me leva a acreditar que esse paciente está perdendo hemácia de origem renal. E a gente tem o que é o sonho de todo nefrologista, quando necessário e quando bem indicado, que é a biópsia renal. Mas a biópsia renal, ela deve ser, primeiro, bem indicada e segundo, tem um custo bem mais aumentado. Então a gente pede que realmente as biópsias sejam indicadas por um nefrologista. A pesquisa da albuminúria, a gente pode pesquisar tanto ela na urina de 24 horas como uma relação.
Hoje em dia a gente tem os laboratórios com cada vez mais resultados mais próximos do real, um acerto maior. Então uma boa relação albumina-creatinina também é funcional nesse contexto. Ultrassom de rins e vias urinárias pode ser utilizada nesse contexto, principalmente para identificar pacientes que às vezes têm casos de doença renal crônica na família, doença renal policística e infecções de trato urinário de repetição. O encaminhamento ao nefrologista, idealmente, deveria ser em todo paciente que tem algum grau de disfunção renal. Mas a gente vê que existe uma certa dificuldade, sobretudo na possibilidade de um acompanhamento a longo prazo desses pacientes. A gente então sugere que seja encaminhado ao nefrologista na presença de uma lesão renal aguda ou numa rápida perda de função renal. Esse paciente pode ser um paciente que está diante de uma glomerulopatia rapidamente progressiva. Então, se é um paciente que hoje está com a creatinina de 1, amanhã de 3, depois da manhã de 7, é um paciente que realmente precisa de urgentemente acesso ao nefrologista. Além disso, eu posso pegar pacientes com a taxa de filtração glomerular menor do que 30, são os pacientes no grupo 4 ou no grupo 5, ou com albuminúria significativa. Vamos lembrar que a albuminúria por si só, ela é um preditor de má prognóstico desse paciente. Então, a relação de albumina-creatinina maior do que 1 grama por grama, se o paciente não for diabético, ou maior do que 30% quando você iniciar uma terapia com IE-COBRA, é um paciente que tem sim indicação de ir para o nefrologista. A DRC com hipertensão de difícil controle, eu posso ter alguma causa hipertensiva levando a uma doença renal crônica, uma hipercalemia resistente ou uma doença hereditária renal, tá? Porque a gente fala que às vezes esses pacientes podem até a princípio fazer algum rastreamento na própria atenção primária. Um exemplo, doença renal policística. O manejo clínico, em estágios 1 e 2, ele é feito na própria UBS. Às vezes a gente tem uma avaliação da taxa de filtração glomerular e um exame de urina rotina, assim como a relação albumina-creatinina que a gente indica de fazer anualmente. Além disso, todos os pacientes que têm uma pior progressão renal, a gente indica fazer uma atualização do calendário vacinal. Vamos lembrar lá que doenças infecto-contagiosas também estão no nosso rol de investigação para a progressão desses pacientes. Vacinei esse paciente para Covid, vacinei esse paciente para uma hepatite B, é importante nesse contexto. Manejo clínico do estágio 3A. Vamos lembrar que a gente vai encaminhar os pacientes do estágio 4 e do estágio 5. Então, o paciente do estágio 3A, a princípio, ele também é um paciente que pode ser acompanhado na unidade básica. O que a gente faz é uma avaliação da taxa de filtração glomerular, um exame de urina, uma relação albumina-creatinina e uma dosagem de potássio sérico. Por quê? Uma das principais questões envolvidas é que quando o paciente começa a perder função renal, a via de eliminação de ácidos do corpo, assim como do potássio, é na sua grande maioria renal. Então, se eu tenho um rim que está eliminando menos toxinas, eu tenho um rim com uma chance maior de reter potássio. Lembrando que eu também tenho uma atualização do calendário vacinal, assim como já era feita nos estágios iniciais. E aí eu tenho indicação plena de realizar sorologias, sobretudo para hepatite, logo no início do tratamento. Nesses pacientes eu já começo a ter algum grau de disfunção mineral óssea. 10% desses pacientes têm alguma alteração no nível de fósforo e no nível de PTH. Então eu também posso pedir fósforo, cálcio e PTH para esses pacientes, a princípio anualmente. Se nesses casos vierem muitas alterações nos exames, o nefrologista encontra-se inteiramente disponível para discutir esses casos através dos grupos de matriciamento que já são formados na rede. Outro ponto que deve ser feito semestralmente é uma relação albumina-creatinina se eu tiver uma dosagem, um resultado maior do que 30 mg por grama. No estágio 3B, eu já tenho um acompanhamento na UBS com um auxílio matricial, se necessário. Eu tenho um paciente que deve ser encaminhado para a rede especializada para o nefrologista se ele tiver uma relação albumina-creatinina maior do que 300 mg por grama, sobretudo se esse paciente não for diabético e se após a introdução de um IE-COBRA eu tiver uma perda de mais ou menos 30% da função renal. A avaliação da taxa de filtração glomerular
um exame de urina e a relação albumina-creatinina, assim como o potássio sérico, deve ser feito semestralmente nesses pacientes. Anualmente é indicado que se faça uma dosagem do cálcio, fósforo, PTH, proteínas totais e frações, e se eu tiver anemia, que é considerado como hemoglobina menor do que 13 em homens e menor que 12 em mulheres, eu posso solicitar para esses pacientes hematrócito e hemoglobina, assim como a ferritina e o índice de saturação de transferrina. A gente fala isso porque hoje em dia existe uma facilidade em solicitação do hormônio combinado, do EPREX, do alfa-eritropoetina. Mas para que seja feito, a gente precisa de adequados estoques de ferro, que a gente visualiza através da ferritina e do índice de saturação, e eu preciso de uma hemoglobina menor do que 10. Se esse paciente preencher esses critérios, eu consigo a liberação da alfa-eritropoetina para ele. Continuo necessitando de fazer a atualização do calendário vacinal, além de sorologias no início do tratamento. Aqui eu deixei um ponto para que a gente relembre de algumas medicações específicas. Como eu falei, a maioria dos pacientes que tem algum grau de disfunção renal, ele vai ter ou hipertensão ou diabetes. E aí ele vai chegar para você no consultório, utilizando já, na grande maioria das vezes, o IE-Cobra e alguns desses outros remédios que a gente vai falando parte por parte. Qual que é o porém do IE-Cobra? Algumas literaturas trazem como proibitivo o uso de IE-Cobra para a taxa de filtração glomerular menor do que 30. Mas não é bem assim. Na verdade, a gente sempre pesa riscos e benefícios. Os riscos envolvidos ao IE-Cobra é basicamente um efeito de hipercalemia que ele pode gerar no paciente. Se eu tenho um paciente que tem um grau de comprometimento cardíaco importante, que tem uma calemia controlada, ou seja, um potássio controlado, talvez eu consiga segurar mais um tempo para esse paciente. Mas lembrar que é um paciente que eu tenho que ficar de olho com uma certa frequência. Então, não posso liberar esse paciente e fazer retorno de 6 em 6 meses. Se eu pego um seu José, que já foi infartado, tem 3 stents, tem algum grau de IC, então talvez segurar o IE-Cobra, se o potássio dele estiver bom, seja um bom sinal. A gente consegue fazer isso com acompanhamento próximo. Antagonistas da aldosterona são outro exemplo de medicação que pode ser utilizada. A gente utiliza os antagonistas de aldosterona, sobretudo naqueles pacientes com alto risco cardiovascular. O efeito colateral deles seria um paciente que tem uma calemia, um potássio mais alto. Se eu tenho uma hipercalemia, é ideal que eu tire os antagonistas da aldosterona desse paciente. Mas se eu não tenho, se eu tenho um potássio mantendo o limiar, talvez eu possa manter e deixar a fazer um acompanhamento mais próximo desse paciente. Lembrar que a metformina com clearance menor do que 30 a gente não gosta de utilizar, aumenta o risco de acidose lática. O paciente com uma disfunção renal, por si só, ele tem uma carga ácida maior no corpo, eu não consigo eliminar tanto ácido, e a metformina é uma das medicações que pode dar uma acidose lática. Então eu potencializo o efeito de disfunção que essa medicação pode ter no corpo. Clearance abaixo de 30, via de regra, a gente utiliza insulina. Então, mesmo que o paciente tenha uma função renal menor do que 30 e esteja bem controlado do ponto de vista glicêmico, utilizando só a metformina, seria indicado de retirar e avaliar. Quem sabe iniciar uma insulina nesse paciente. Sulfonilureias são chamados os secretagogos. Os secretagogos, por si só, também são postergados quando o clearance está menor do que 30. Há um aumento da circulação endógena da própria insulina do paciente. Outro ponto que tem que ser chamado a atenção. Eu tenho um paciente que tem uma necessidade grande de insulina. Esse paciente vive com glicemias mais altas, veio na consulta comigo relatando de hipoglicemia. E aí a gente está abaixando a insulina desse paciente, mesmo assim está fazendo hipoglicemias, talvez seja interessante dosar uma creatinina. O que a gente vê é que a disfunção renal, ela leva a uma circulação, uma meia-vida mais aumentada da insulina endógena. Então, dependendo, eu estou tendo, na verdade, uma perda de função renal e, com isso, sobrando insulina no corpo desse paciente. Hoje em dia, tem-se cada vez mais pacientes utilizados os inibidores do SGLT2. Eram medicações que, inicialmente, os endocrinologistas faziam uso, mas que os cardiologistas e nós, nefrologistas, temos prescrito com maior frequência. O que hoje em dia a gente vê é que clearance menor do que 25 não é indicado para começar a terapêutica com essas medicações. Mas a gente pode manter se já o tiver em uso, tá? Sempre medindo também, íamos ficando de olho. O uso de inibidor de SGLT2 potencializa algumas infecções, sobretudo infecção genital. Ficar de olho se o seu paciente não é um paciente que está fazendo muita infecção de repetição, tá? Antibióticos, via de regras,
são ajustados quando a função está abaixo de 30. Queria chamar a atenção para algumas medicações que a gente não utiliza nos nossos pacientes com clearance menor do que 30. E o primeiro que a gente usa é o traturil, que seria a fosfomicina. São medicamentos que requerem um clearance maior do que 50, certo? E via de regra, menor do que 30. Todas as medicações vão ter algum grau de ajuste. O carbonato de cálcio eu coloquei como ponto a ser lembrado, porque muitos dos nossos pacientes vão receber receita de carbonato de cálcio para controle de doença mineral óssea. E o carbonato de cálcio ele tem duas possibilidades. Ou ele vai ser utilizado como quelante do fósforo, que aí é junto das refeições, ou separado das refeições no intuito de aumentar o cálcio do paciente. Ficar atento se o seu paciente está necessitando de aumento do cálcio ou se o seu paciente está necessitando de uma diminuição do fósforo circulante. Tá? Recomendações de forma geral no estágio 1, 2, 3A e 3B, ou seja, aqueles pacientes que vão ser manejados por vocês, é diminuir a ingestão de sódio. A gente vê que quanto maior o sódio utilizado pelo paciente no dia a dia, maior eu tenho uma taxa de circulação, maior eu tenho um volume intrarrenal efetivo e com isso eu tenho uma sobrecarga renal. Tá? Manter uma atividade física é sempre ideal, mesmo que compatível com a saúde cardiovascular dos pacientes. Não vou exigir que o paciente corra meia maratona por semana, sendo que ele tem uma disfunção cardíaca importante. Talvez isso até piore o grau de lesão renal dele. Mas eu preciso que o paciente tenha um mínimo de mobilidade, um mínimo de metabolismo para que eu reduza até, às vezes, glicêmicos circulantes na tentativa de manter-se estável. Abandono ao tabagismo, lembrar que o tabagismo por si só é um preditor de mau prognóstico. E para pacientes diabéticos, a hemoglobina glicada deve ser mantida em torno de 7%. Tá? Os alvos de pressão acontecem em pacientes não diabéticos e com a relação albumina-creatinina menor do que 30, em torno de 140/90. E nos diabéticos, com a relação maior do que 30, eu vou manter uma pressão menor ou igual a 130/80. Ficar sempre de olho que são pacientes que às vezes fazem pressões diastólicas mais altas, justamente pela hipervolemia. Todos os pacientes que são diabéticos ou com a relação albumina-creatinina maior do que 30, é ideal que utilize um IECA ou um BRA, na tentativa de reduzir a proteinúria desses pacientes. Tá? Manejo clínico dos pacientes no estágio 4 e 5. São aqueles pacientes que os senhores encaminharão para o nefrologista. Mas até que se saia a consulta com o nefrologista, é ideal que mantenha um vínculo especial com esses pacientes, com visitas, com retornos mais contínuos, mais frequentes à atenção básica. Idealmente, a gente faz avaliação com o nefrologista, pelo menos trimestralmente no grupo 4 ou mensalmente no grupo 5, antes de entrar na terapia dialítica. Tá? A gente vai ficar de olho naqueles quadros. Às vezes é um paciente que tem um pouco mais de hipercalemia, eu vou querer ver ele com mais frequência. Preciso de atualizar o calendário vacinal e muitas vezes a gente faz uma contra-referência para a atualização desse calendário vacinal desses pacientes. Realização de sorologia para hepatites sempre no início da terapia. E aí a gente já começa a falar sobre modalidades de terapia renal substitutiva. Lembra que eu tenho pacientes com todas as classes etárias. E aqui eu tenho algumas terapias que eu posso utilizar. É um paciente que às vezes tem uma disfunção cardíaca importante, que eu vou indicar diálise peritoneal. Às vezes é um paciente que tem jovem, sem comorbidades, que eu posso procurar esse paciente já colocando ele num transplante preventivo, ou seja, um transplante antes de necessitar de fazer hemodiálise. Então aqui eu já começo a falar sobre essas terapias. E aí eu vou indicar para esse paciente a confecção de um negócio que chama fístula, que é o nosso acesso de ouro na diálise. É a junção de uma artéria e uma veia na tentativa de fazer uma arteriolização da veia para que ela aguente várias e sucessivas punções. É o nosso acesso preferencial. E eu indico para o paciente que tenha um clearance estimado menor do que 20. É um paciente que tem uma chance maior de perder função renal no próximo ano e entrar na terapia renal substitutiva. Lembrar que encaminhar para a realização da fístula não é selar o diagnóstico de hemodiálise. A gente tem alguns pacientes que permanecem por um período de tempo até grande com fístula sem necessidade de hemodiálise. No estágio 4, a gente faz o acompanhamento na atenção especializada, mas é claro que o paciente continua sendo um paciente morador de um bairro e, com isso, um paciente que vai frequentar a APS. Trimestralmente, eu quero encontrar nesse paciente uma creatinina, ureia, o cálcio, o fósforo, o hematócrito
e a ferritina e o índice de saturação. Lembra que esse paciente já é um paciente que a gente costuma achar mais uma disfunção, uma anemia de doença crônica. Também vou dosar sempre o potássio. Lembrar que uma hipercalemia refratária já é um indicativo que talvez o paciente esteja chegando ao ponto de necessitar de hemodiálise. Semestralmente, a gente faz a avaliação da doença mineral óssea. PTH, fosfatase alcalina, gasometria venosa, fazem parte desse rastreio. Além disso, a gente dosa proteínas totais e frações e uma relação albumina-creatinina. E sempre, anualmente, a gente faz o anti-HBS. No estágio 4 não dialítico, a gente pega creatinina, ureia, cálcio, fósforo, hematócrito, hemoglobina e potássio, da mesma forma como o anterior, mas aí mensalmente e trimestralmente a gente faz o rastreio de doenças mineral óssea, com PTH, fosfatase alcalina, gasometria venosa, e a ferritina e o índice de saturação para distúrbio por conta da anemia de doença crônica. Semestralmente a gente também dosa a vitamina D e anualmente a gente faz o anti-HBS, anti-HCV, HBsAg e o HIV, aqui já preparando para a terapia renal substitutiva. As recomendações do estágio G4 e de G5, que a gente precisa que o nefrologista sempre ande de mão dada com o médico da atenção básica, já que é aquele médico que vai acompanhando o paciente no dia a dia. É reduzir a ingestão de sódio, manter menos de 2 gramas por dia, o que é uma grande dificuldade nesses pacientes. Às vezes são pacientes que já chegam com os vícios cotidianos, já comem um pouco mais de sal durante vários períodos, muitos anos da vida dele. A atividade física ela deve ser compatível com a saúde cardiovascular e tolerância. Lembrar que esses pacientes, infelizmente, são pacientes que têm uma tolerância menor à atividade física, seja por conta de anemia de doença crônica, seja por distúrbio mineral ósseo ou seja por conta das próprias comorbidades que o levaram a esse ponto. O abandono ao tabagismo tem que ser mantido como uma das medidas prioritárias. E aqui a gente coloca como uma redução de proteínas, na tentativa de diminuir a taxa o hiperfluxo renal, assim como um acompanhamento nutricional. Tá? A reposição de bicarbonato ela pode ser feita nessa fase. Se eu fizer uma gasometria venosa e eu tiver um bicarbonato menor do que 22, eu já tenho uma indicação de talvez repor o bicarbonato desses pacientes. Lembrar que o rim ele participa do metabolismo do ácido básico do corpo e com a redução da excreção de ácidos eu tenho um aumento de ácido circulante, um aumento de H+ circulante. Com isso, talvez eu tenha necessidade de suplementar minhas bases corpóreas. E aí a reposição de bicarbonato é uma das formas que a gente tem de repor essas bases. Inicialmente a gente pode fazer uso de comprimidos manipulados, 500 mg, ou uma fórmula que é bem simples e caseira, é uma tampinha de caneta, aquela que a gente usa, a famosa BIC. Você pode utilizar uma tampinha de caneta uma vez ao dia, a princípio. Para pacientes diabéticos, a gente continua mantendo a hemoglobina em torno de 7, a hemoglobina glicada menor ou igual a 7, e os alvos de pressão ficam um pouco mais restritos. Se eu tiver uma relação menor do que 30, eu permito um pouco mais de hipertensão, 140/90. Se eu tiver uma relação albumina-creatinina maior do que 30, eu também posso tolerar uma pressão menor ou igual a 130/80. Todos os pacientes que eu coloco que é com a relação albumina-creatinina maior ou que igual a 30, eu falo que devem ser utilizados e EcoBRA. Mas lembrar que nos estágios G4 e G5 eu já tenho um aumento da possibilidade de uma hipercalemia. Nesses pacientes eu vou descontinuar e EcoBRA. Ou seja, toda vez que eu tiver um potássio maior ou igual ao limite, eu sempre descontinuo e EcoBRA. No estágio clínico G5, dialítico, é quando aquele paciente já deixa de ser um paciente de acompanhamento e vira um paciente realmente de terapia de substituição. A gente acompanha na atenção especializada, esses pacientes vão nas nossas clínicas, fazem hemodiálise 2 a 3 vezes por semana, e aí lá eles vão ter contato com o nefrologista toda demanda e durante toda a terapia renal substitutiva. Mas são pacientes que continuam indo na atenção básica para tratar de outros pontos. A gente fala que na hemodiálise, o cuidado a princípio seria dos rins, estendendo para todo o paciente, mas eu tenho alguns pontos que eu não consigo não consigo acompanhar. Então, por exemplo, mulheres, preciso que continuem fazendo rastreio de neoplasia de colo de útero na atenção básica. Então, são pacientes que os senhores manejarão no PSF da mesma forma. Tá? Quando que eu indico a terapia renal substitutiva? Existem algumas formas práticas da gente falar. Costumamos falar que todo paciente que tem uma taxa de filtração menor do que 10, via de regra ele estará em hemodiálise. Assim como diabetes com menos de 15 na taxa de filtração glomerular, e isso a gente respeita muito a condição clínica.
Hoje no ambulatório a gente tem alguns pacientes com a taxa de filtração de 7, que aí é possível manter um acompanhamento mais próximo, uma vez por semana, sem indicar hemodiálise para esse paciente. A diminuição da ingestão de sódio ela é importante, assim como a atividade física, o controle o abandono do tabagismo. E esses pacientes em específico são pacientes que vão estar utilizando uma carga de medicações muito grande. Então, ficar sempre de olho nas medicações que eles estão utilizando e se estão utilizando de uma maneira correta. É comum desses pacientes, às vezes, uma perda maior de proteína, seja via urina ou seja uma má alimentação. Vamos lembrar que dos sintomas da disfunção renal, a gente tem muitos vômitos, hiporexia. Então, é comum de pegar alguns pacientes que chegar nessa fase emagrecem de uma forma muito importante. Nesses pacientes, o alvo pressórico é em torno de 140/90 e a hemoglobina glicada mantendo 7%. Também a gente fala que não é ideal que esses pacientes tenham hipotensões repetidas. Episódios de hipotensão levam a uma menor perfusão renal e, com isso, uma piora de função renal. Na hemodiálise, a gente pede mensalmente hematócrito, hemoglobina, a ureia pré e após a sessão, sódio, potássio, cálcio e fósforo, e as glicemias para os pacientes que são diabéticos. Esses exames são solicitados nas clínicas de hemodiálise e não necessariamente precisam de ser pedidos na atenção básica. Às vezes o que vocês podem fazer é solicitar um relatório da própria hemodiálise que a gente consegue passar para vocês. Trimestralmente a gente pede hemograma, PTH, fosfatase alcalina, as proteínas totais frações, a ferritina e o índice de saturação. São pacientes que perdem uma quantidade de sangue grande, já que pacientes que fazem terapia extracorpórea 3 vezes por semana. Semestralmente a gente solicita dosagem de vitamina D e sorologias e anualmente é feita dosagem de colesteróis, triglicérides, alumínio, glicemia, TSH e T4, raio-x de tórax eu coloco como anualmente, mas sempre que necessário. Ultrações de vias e rios urinários é colocado como uma interrogação, não necessariamente, isso é de caso para caso. Tá? Aqui eu deixei um fluxograma geral para avaliação do paciente com disfunção renal. Então, se eu tenho um paciente sobre o risco de doença renal, eu olho os preditores de progressão desse paciente. Vou avaliar a taxa de filtração, o exame de urina simples, exame de urina tipo 1 e os exames de imagem. Se eu tenho uma DRC identificada, eu vou classificar esse paciente com base naqueles estágios que a gente colocou, com base nas fórmulas que a gente colocou. Se ele não tem uma DRC, eu vou manter bons hábitos em saúde e, se necessário, faço classificações todos os anos. No estágio 1, então, como a gente colocou, é aquele paciente com mais de 90 de função renal, com mais de 90 ml por minuto, com uma proteinúria ou uma hematúria de origem glomerular, mas sem alteração nenhuma em exames de imagem, sem alteração de função renal. Eu vou fazer acompanhamento na própria IBS e fazer aqueles exames que a gente já colocou nos slides anteriores. Nos estágios 2, então, a taxa de filtração maior do que 60 até 89 ml por minuto, também acompanho na UBS, também com aqueles mesmos exames que foram solicitados anteriormente. Estágio 3A e até o 3B, eu consigo fazer essa avaliação também na atenção básica. Coloco aqui os exames que são orientados a fazer com base no tempo que também já foi descrito. Estágio 4 e estágio 5 são encaminhados para o especialista. O que a gente fala é que o paciente ele vai aparecer em você independente do estágio. A grande maioria das vezes vai dar tempo de se tomar medidas para evitar essa progressão. Mas o ideal é sempre começar a fazer por esse paciente antes que ele tenha queixa. Lembrar que a doença renal ela é silenciosa e que quando ela tem algum grau de alteração é porque o paciente já está num estágio bem mais avançado. Como diria o Walt Disney, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer.